colega aí de OutSystems também, de trocas de ideia. Eu acho que a gente já pode começar, já deu 8h05. Não sei se o Glauber e o Rodolfo concordam. Puxa aí, Daiane. Boa noite pro pessoal. Deixar você dar as boas-vindas dessa vez. Pode deixar. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Boas-vindas. Contamos aí com a presença e participação de todos. Hoje nós trouxemos aqui o nosso amigo Glauber. Como o Rodolfo disse, ele já é da casa, principalmente do User Group Goiás. Ele esteve conosco falando da última vez sobre arquitetura e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre ODC. É um assunto que todo mundo fala e está bem na atualidade, e aí nós optamos por falar sobre esse tópico, juntamente com o Glauber, que é um especialista, um tech leader, nada melhor do que ele falar sobre isso. Eu nem me arrisco deixar ele falar um pouquinho sobre ODC e as novidades que ele trouxe aí para nós. Glauber, o palco é seu, muito obrigado, nós agradecemos demais pela sua disponibilidade e o tempo aí que está aqui com todos. Beleza, novamente sou eu quem agradece. Deixa eu só ter uma aula aqui de como compartilhar aqui, que eu não lembro. Share screen embaixo aí, ver se está aparecendo para você. Qualidade, ele vai aqui na apresentação direto. Show. Estamos vendo já. Consegue visualizar? Sim. Joia. Bom, então, um oficial boa noite para vocês, pessoal. O que seria essa apresentação, tá? Sabemos aí que o Odyssey é um universo que tem vários recursos que podemos explorar, que podemos falar. Só que eu tentei trazer aqui um pouco de novidade, que eu vejo assim que sai ali uma notícia aqui, uma notícia lá, para centralizarmos aqui, e um pouco da plataforma. Comentando ali com o Rodolfo, eu falei, Rodolfo, você percebeu como mudou ali o portal Odyssey para quem já estava com aquela experiência ali do Eleven? E aí falamos, realmente mudou algumas coisas, né? Às vezes o camarada acessa ali pela primeira vez e ele até se perde. Fala, nossa, mudou, onde que é isso, onde que é aquilo, o que tem de recurso novo, o que não tem, o que é legado ali do Eleven. Então tentei trazer um pouco aqui também dessa apresentação do portal Odyssey, tá? Eu queria muito, literalmente, abrir aqui o portal, mostrar para vocês aqui, explorando junto com vocês, só como falei aqui no começo, eu percebi uma certa oscilação ali no login, pelo menos no meu ambiente pessoal, e falei, cara, não vou arriscar. Como a Daiane comentou, existe a lei de Murphy aí, eu não vou arriscar, porque vai que eu tento apresentar e não consigo logar, né? Então, eu deixei tudo aqui em slide, tá? Vamos fazer uns incas para poder apresentar para vocês. Então, o primeiro tópico aqui, eu queria falar sobre um tema que mudou, não sei se vocês perceberam ali, mas na própria plataforma, agora eu não tenho mais ali uma identificação direta de plataforma de desenvolvimento low-code. A própria OutSystem, ela tem mudado um pouco ali o direcionamento dela. Eu até comentei ali também com o Rodolfo que hoje em dia o ganho no desenvolvimento não é tão grande em termos de velocidade, né? Então temos aí N agentes de inteligência aí para acelerar o desenvolvimento. Então, é difícil desenvolver em Java, é difícil desenvolver em C#, não difícil, né? Mas é demorado. Antigamente podíamos falar isso daí em OutSystem, eu crio mais rápido. Podíamos bater no peito e falar isso daí com orgulho. Mas hoje o cenário até que mudou um pouco, né? Então eu tenho muitos recursos ali para se criar uma aplicação com high code de forma rápida. Então eu acredito que por isso a OutSystem ela tem focado bastante no mercado ali de agentes, ela tem tentado inovar nesses aspectos. E aí a primeira percepção que eu tive aqui é que quando você entra hoje na plataforma, ali na página da plataforma, ele aparece que é a sua plataforma para sistemas agênticos, né? Então não é mais a plataforma low-code de desenvolvimento. E com isso, o que é que você vê de pegada, e principalmente com o que veio o ADCI? É muito aquela pegada dos agentes, né? Que é o que está no hype agora. Então, e sabemos que isso agrega bastante no desenvolvimento, né? Então, eu já deixei aqui no primeiro slide, agilidade no desenvolvimento ainda é um ganho competitivo? É uma pergunta que devemos nos fazer ali. Realmente, será que eu ganho bastante com o OutSystem? E aí, o que a OutSystem está me direcionando agora? Então, ela evoluiu de uma plataforma ali low-code para uma plataforma unificada de aplicações e sistemas agênicos, né? Então, com IA, governança, interoperabilidade empresarial, alguns recursos bacanas que surgiram aí. Deixa eu me passar aqui, deixa eu ver se passou. Bom, então um dos recursos aí que aqui já não é novidade, né? Acredito que a grande maioria conheça aí o Mentor. Então, ele é um agente ali de geração de aplicativos.
ele consegue gerar ali uma aplicação do requisito a uma aplicação funcional de uma forma muito fácil, e me permite também, acho que isso é um recurso bacana, é validar aquela prototipação, vamos dizer assim, o protótipo que ele criou do projeto, antes de você até mesmo publicar a primeira vez, né? Então, ele te permite alterar ali alguns escopos do seu projeto e etc. O que é importante ressaltar aqui? Eu já tive uma discussão com um colega também de OutSystem, ele falou, cara, você acha que daqui a pouco a gente vai criar aplicação só por prompt? A gente vai literalmente carregar o documento de requisitos, ou descrever bastante no meu projeto, publicou e está pronto? E eu falei, cara, não, nunca, acho que, não nunca, né? Nunca diga nunca, mas eu acredito que está longe de chegar nesse ponto. O que eu idealizo aqui, o que eu entendo do Mentor? Ele é aquele seu escopo inicial. Então, uma coisa que eu gosto bastante da OutSystem, eu comentava quando eu ia falar da OutSystem, é que a OutSystem ela foi muito visionária na questão de pegar recursos que existem basicamente em todo sistema. Todo sistema tem um CRUD, certo? A OutSystem foi lá e automatizou o CRUD. Então, todo sistema ele tem vou chamar de framework básico, ele tem um sistema de login, autenticação, auditoria, e o Mentor, ele agiliza muito essa parte de já criar, olha, já vou criar aqui as tabelas de auditoria, já vou criar aqui o seu processo de aprovação. Só que você deve especializar esse projeto aqui para chegar no que você quer. Né? Então, tem um print aqui, eu não sei se está muito pequeno para vocês, mas esse print, eu não sei também se eu consigo dar zoom aqui, tá? Mas esse print seria o quê? Deixa eu tentar aqui, não foi não. Esse print seria o quê? A conversa com o Mentor. Então, o Mentor, ele se comporta ali literalmente como um IA comum para se conversar. Glauber, tenta dar um command scroll aí. Talvez a gente consegue. Deixa eu ver se... Não. Ele não vai. Não, mas tá tranquilo, pode seguir. Mas beleza. Então, imagine que eu estou ali criando meu projeto, e que até brinquei, botei aqui o OutSys School, que seria literalmente uma plataforma para gestão dos cursos ali, né? Imagina que eu vou lançar aqui os cursos de OutSystem focado no Odyssey. Então, ele já entendeu o projeto ali, conversando com ele, ele falou, olha, bacana, você quer construir isso daqui, me dê um nome e eu vou criar um escopo aqui baseado no que você pediu. Então, ele já criou ali algumas entidades, estudante, curso e etc., sabendo que é o meu escopo. As telas, poxa, o que é comum e eu acho bacana? Geralmente, um sistema tem uma tela de apoio à decisão ali, ela tem um dashboard para tomar métricas ali do meu sistema. Ele já mapeou aqui, não sei se dá para reparar, mas tem aqui uma telinha de dashboard dos dados que estão sendo utilizados na plataforma. Então, isso é um recurso bacana da OutSystem que veio ali. Eu acredito que para começar um projeto, seja bacana você testar ali, vou testar com o Mentor aqui, jogar o requisito, ver o que o Mentor me gera, de repente eu consigo uma ideia dele, por mais que eu não vá utilizar uma aplicação criada pelo Mentor, mas eu consigo ir lá e capturar uma ideia, gostei disso daqui que ele fez aqui um sistema de aprovação, não pensava nisso. E aí eu consigo colher essa ideia dele. O Mentor na ideia também. Esse cara aqui é bacana. Ele é bacana e perigoso ao mesmo tempo. Mas vamos falar primeiro do bacana. Então, ele vem ali como a minha IA incluída ali na IDE. Né? Então, o Mentor eu tenho que acessar por fora ali, carregar a documentação ou descrever meu scope, ele gera a aplicação, me gera um preview para depois publicar. Já o Mentor na IDE não. Dado que eu tenho ali uma aplicação já pronta, ou que sai gerada pelo Mentor e depois eu acessei, eu tenho um Mentor como assistente pessoal ali para poder desenvolver. E o que é bacana nele, cara? É muito... de repente eu estou numa regra de negócio ali que eu tenho que calcular a data do dia posterior, baseado na data atual ou na data anterior, e aí eu, ao invés de ficar quebrando cabeça com a expression ali, cara, vou fazer isso aqui, o under the days, e aí eu vou transformar em data, um new date aqui, eu posso pedir um auxílio, posso abrir aqui o Mentor da ideia e falar, olha, gera para mim aqui no assign X uma expression para calcular a data do mês futuro, ou a data do mês passado, baseado em regra tal. E aí ele gera. Eu achei bacana isso daqui para acelerar, porque sabemos aí que às vezes a gente está ali desenvolvendo, para numa expression e fala, cara, como tem que ser daqui? Aí, como tem que ser isso daqui? Aí eu paro, calculo, publico, vejo se aplicou ou não foi isso e aquilo. Então, é uma baita evolução, achei um baita recurso aí para se utilizar. Perigos disso daqui. Ele literalmente, ele altera o seu código, né? Então, eu peço ali para ele, eu quero calcular o valor X de acordo com o que está retornando da base, mas eu tenho que antes deserializar isso daqui, fazer isso e aquilo.
E aí ele vai tentar, né? Ele vai antes pedir permissão, geralmente, né? Ele vai pedir permissão. Ele fala, olha, Glauber, eu acho que eu consigo fazer isso daqui e eu posso aplicar na data action X, PTO, que você imaginou. E aí ele te pede permissão, né? Posso aplicar? Aí você aplica. E aí depois que ele aplica, você tem que conferir literalmente se o que ele fez é o que você esperava. O que pode acontecer? E aí em alguns testes aconteceu aqui comigo também. Ele gerou um código muito feio, que assim, você abre o código, você vê um switch sobrepondo um if, indo para lá, para cá, um código bem, bem confuso assim, visualmente, e ele mexe em algum recurso, de repente, que você já tem desenvolvido e não faz parte daquele escopo. Então isso é o perigo que eu alerto aqui, tá? O mentor é bacana, ele vai te agilizar bastante, só que verifique se o que você pediu para ele alterar, ele alterou somente aquele escopo, porque às vezes ele alterou um expression que não tinha nada a ver, e isso passa despercebido, isso leva para homologação, não pega, e leva para produção e só descobre depois. Então tá aí um perigo, tá? O Mentor Code Quality. Esse cara aqui, eu vou fazer aqui a alusão ao nosso mentor, né? Para quem veio ali do Eleven, basicamente seria o mesmo, só que aqui eu tenho um pouco mais de IA aplicada, né? Tem um pouco mais de análise com agentes aqui. O que eu achei bacana também é que ele te dá uma pontuação para suas aplicações, né? Ele dá uma pontuação para suas aplicações. Imagine que é tipo a saúde da sua aplicação. Ela está 100%, não, ela está com 70 pontos aqui, porque você não está adotando boas práticas ali, e eu tenho alguns finds right aqui sobre consumo ou integração exposta, algo do tipo. E ele é aquele famoso code review automático, né? Então, assim, para os processos de ciclo de vida de aplicação, isso aqui é bacana da gente já acompanhar no momento do desenvolvimento da aplicação, né? Publiquei, quando ele rodar o sync ali, já analisa, poxa, ele deu um find aqui, um find low, ignoro, não, e aqui é bem semelhante ao iMentor, tá? Want fix, ou um false positivo, um remadmin layer, alguma coisa do tipo. Então, muito bacana, só que um pouco mais inovador, né, possível dizer. Sobre os agentes, aqui acho que vem Ó a galera do Delphi, Glauber, ó, não sou eu que sou só velho. Não sou velho não, old school, Luciano, nós somos old school. Que eu perdi aqui, eu tô com o chat fechado. Foi sensacional, meu Deus. Hoje eu faço cálculo no Delphi. Ah, beleza. Cara, peraí que eu perdi o percussor. Tá. Isso é bacana, mas perigoso. Lembrem-se dessa daí, viu? Vamos lá. Sobre agentes, tá? Que é só complementando aí, Glauber, eu acho que isso aí é meio que o padrão de toda a AI de desenvolvimento, né? De você gerar e conferir, voltando um pouquinho antes do que você falou ali do quality, né? Essa questão de fazer e conferir é o basicão de todo o desenvolvimento com AI, né? Por isso que é necessário a gente conhecer o que está sendo feito para poder revisar e melhorar e assim por diante. A AI ela é uma facilitadora, digamos assim. E a nossa parte, como a parte técnica, né, como a cabeça pensante, digamos assim, é revisar o que foi feito ali, conhecer do que está sendo feito. Eu vou trazer um caso interessante aqui, que vocês vão falar, poxa, eu gostei do Mentor. Estava desenvolvendo aqui uma aplicaçãozinha de teste, era até para apresentar para vocês também, né? E aí eu deserializava ali um objeto ali que vinha do agente, e ele tinha, sei lá, uns 40 atributos nesse JSON, né? E aí eu mapeei tudo certinho lá no list append. Cara, quando eu fui ver, eu estava mapeando ele com current, não era com objeto, era alguma coisa assim. E aí para desfazer é aquele negócio chato, de você tirar o current, a palavrinha current lá, tá, e trazer, né? Aí eu falei, não vou fazer 40, não vou ficar 40 atributos linha por linha. Fui no Mentor, eu falei, Mentor, eu consertei aqui a fonte do meu list append aqui e eu preciso que você ajuste as demais, tá? Eu ajustei a primeira, ajustar demais. Nossa, aí eu dei aquele enter com esperança dele consertar tudo para eu não precisar fazer de novo. E, cara, ele conseguiu, ele ajustou tudo certinho, aquele unused lá que fica no objeto ali, ele mapeou tudo certinho. Eu falei, nossa, aí eu dei valor, agora eu gostei do Mentor. Já economizou tempo aqui para quem vai refatorar, né? Então, beleza, dada a história aí, sobre os agentes, que eu acho que é a parte mais empolgante aqui, né? Os agentes aqui, eu até botei esse slide aqui, eu acho que ele veio um pouco equivocado, mas eu já vou adiantar um pouco. Todos já sabem que os agentes são um hype aqui da plataforma e eu consigo criar agentes aqui na própria OutSystem, baseado ali no motor, eu gero meu agente, passo o contexto para ele, as fontes de onde ele tem que tirar e todo o scope e consigo chamar esse agente no meu código ali. Mas o que é interessante desses agentes aqui?
E aqui, deixa eu ver se é nesse caso aqui, Eu não sei se vocês já ouviram falar do caso do McDonald's ali, né? Quando ele implementou seu primeiro agente ali, e aí alguém lá, um dev lá no autoatendimento chegou lá e falou, olha, eu quero um Big Mac, mas antes eu quero que você me explique como calcular aqui a matriz tal em Python. E aí o agente foi lá e, assim, fez o pedido dele e retornou todo o prompt ali de como calcular a matriz em Python para ele. Então, foi uma falta de sanitização daquele agente ali, né? E a OutSystem, ela está fornecendo aqui esse recurso, o Agent Guardrail, se não me engano, essa pronúncia, em que ele me traz uma segurança integrada ali ao meu agente. É uma camada nativa ali já da plataforma, das políticas. Pensem assim, para quem conhece de infra ali, o que temos de CSP das políticas, de onde eu trago, para evitar o XSS, eu tenho aqui o Agent Guardrails para poder sanitizar o que meu agente pode responder e o que ele não pode. Então, validação de cada prompt, resposta, ele impede automaticamente vazamento e injeção de prompt, que foi esse caso lá do McDonald's, né? Então, ele não orientou a IA que não respondesse aqueles pontos ali. E eu vou tentar mostrar isso daqui, tá? Se não me engano, eu tenho um print sobre isso. E aí, um exemplo, então, imagina aqui que o usuário ele fez uma requisição, ele verifica se o guardrail está habilitado ou não. Então, está habilitado, ele aplica ali a política de violação, ele verifica se ele violou a política, e aí ele pode aplicar ali alguma, vou chamar de punição. Para quem conhece ali o do 11, chamamos ali os ataques de DOS, né? Então, se o cara estava tentando ali muitas vezes, ou se ele errou também muitas vezes, eu aplicava um bloqueio ali naquele usuário. Então, se ele errou a senha 10 vezes, vou aplicar aqui uma punição, um bloqueio de 1 hora. Imagina que aqui para o agente ele seria a mesma coisa, ele vai bloquear e gerar uma exceção para aquele caso ali. Ou não, ele vai só gerar um log de o usuário tal está tentando obter informação da empresa. E continua o escopo dele ali. Não responde, né, obviamente, e continua permitindo a conversa. Bom, os Agents Evaluations, esse daqui eu achei um ponto bacana. Que seria literalmente, aí eu vou fazer uma alusão aqui bem simplória, mas entendam como BDD. Para quem teve experiência aí com BDD, uma action de CRUD de criar pessoa, eu ia lá e testava essa action. Então, dado que eu tenho um nome de uma pessoa, quando eu chamar action, eu quero obter os valores tais. Então, eu tenho um caso de teste ali, literalmente, né? Do que eu esperava, de quando executou e o que deve acontecer depois dessa execução. Imagina que eu tenho o mesmo aqui para os agentes, para os evaluations, que seria literalmente a avaliação desse agente. Então, eu criei aqui um agente que ele tem que me responder sobre o curso. Imagina que estamos ali falando da nossa aplicação sobre o curso Odyssey, e ele tem que me responder sobre o curso. Ele, eu gostaria de saber qual o módulo inicial desse curso e blá, 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 blá. Mandei um send, e nesse cenário aqui eu preciso falar, dado que o input tal seria X, após o processamento eu quero que você responda algo Y. E aí eu teria um agente para avaliar esse caso de teste, e ele vai me trazer ali uma pontuação, ele vai me trazer um ok ou não. Então, para que isso? Para verificar se meu agente não está alucinando, né? Então, imagina que eu perguntei para ele ali qual o módulo inicial para o meu curso, e o agente respondeu lá que, vai no McDonald's e pede um lanche X. Então, ele já iria validar esse ponto. Beleza? Aqui é um exemplo aqui da parte da plataforma ali que eu consigo validar isso daqui, ó. Então, a relevância da busca, a segurança disso, o caso de teste aqui, para quem conhece o BDD Framework, está bem semelhante aqui àquela parte lá do BDD Framework, aquele dashboard inicial, que tem os jobs e etc. Eu achei bacana porque foi o que eu consegui correlacionar estudando isso aqui. Beleza. Outro recurso, o Agent to Agent, então o A2A, que seria literalmente essa comunicação entre os agentes, né? Então aí entra um escopo bem alto na parte dos agentes, em que eu teria ali comunicação de agentes. E o que é bacana aqui é que ele não limita a plataforma, então não precisa que seja um agente criado pelo OutSystem se comunicando com um agente criado pelo OutSystem. Eu posso criar um agente OutSystem chamando um agente externo. Aí eu vou lá na plataforma do portal, configuro esse agente externo de qualquer outro serviço ali, do Azure da vida, do Foundry, para poder se comunicar. Então, um recurso bacana aqui também. O MCP também é algo semelhante, só que o MCP ele vai se integrar mais com ferramentas, né, com funcionalidades ali.
Então, eu tenho uma funcionalidade aqui, sei lá, do Figma. Eu tenho um MCP aqui que me permite conectar com o Figma para já criar o projeto lá. Quando ele perguntar para o meu agente já tem que criar lá no Figma o projeto. É algo interessante também. O Agentic Industry Solution, para quem tem um acesso aí da plataforma, deve ter notado que apareceu ali o menu Solution no menu lateral esquerdo. E o que ele é? É o que eu entendi, tá, pessoal? A OutSystem, novamente, naquela pegada de o que eu posso tornar reutilizável, o que eu posso trazer de celeridade, de framework. Ele traz algumas soluções para determinados cores, uma solução já pré-construída. Então, imagina quantos clientes, sei lá, clientes bancários a OutSystem pode ter. Todo cliente bancário ele tem ali um escopo, um aplicativo, um back-off, ele tem uma esteira de agentes ali para solicitar um empréstimo, algo do tipo, ou vou voltar ali para o nosso caso de uso, que seria a escola. Então, eu tenho uma escola ali, eu tenho um processo de matrícula de um aluno. Então, o aluno foi lá, se matriculou, carregou um arquivo ali, que é um certificado, eu posso ter um agente ali validando esse certificado. Então, isso aqui realmente é um certificado? Não, às vezes ele carregou a conta de luz ali e eu não posso aceitar isso. Só que observem que, assim, tem sentido que toda escola adote esse processo na matrícula? Provavelmente sim. Toda escola ela gostaria de validar essas informações no momento do cadastro de um aluno. Então, eu acredito que o OutSystem está jogando muito nesse caso aqui de, cara, vou trazer uma solução mais genérica e depois ele pode especializar, de repente. Vou trazer aqui um framework, uma solução já para se utilizar. Então, foi um recurso que eu achei bacana. Semantic Search for ODC, Epidata. Esse cara aqui, eu não sei se vocês já chegaram a ver o artigo dele, tá? Mas eu achei interessante porque, literalmente, ele traz ali uma busca mais otimizada e uma busca mais semântica. Estava até lendo um artigo esses dias sobre o uso do like, né? Então, a gente imagina que temos que fazer uma consulta ali, aí select, o asterisco from, produtos, like, e aí eu passo a palavra que eu quero. Então, o like, a query com like, ela tem um custo, né? E, de repente, também ela não me traz o que eu gostaria. Eu estou mais indo na semântica do que na palavra em específico. Então, essa forma aqui de buscar os dados com uma pegada mais semântica é justamente para trazer, de repente, a palavra que eu quero trazer, ela nem existe na frase que eu estou passando. Mas, pela semântica, ele consegue te retornar o que você quer ali. Eu achei esse ponto bacana também, ansioso ele para escutar. Então, das novidades que eu achei bacana foram essas. Eu vou trazer ali a parte do portal. Aqui seria literalmente o que eu queria mostrar na prática, tá? Abrir o portal e mostrar aqui para vocês os recursos que eu achei interessante, mas, por segurança, eu vim aqui para os prints. Então, eu acredito que a grande maioria já esteja familiarizado, né? Então, talvez eu chove aqui no molhado, mas eu vou falar aqui um pouco do menu em geral. Quando você acessa ali o menu, você consegue ver a primeira distinção, né? Eu acho que no curso que eu fiz ali de interoperabilidade, teve muito disso. Poxa, cadê o Service Center? Cadê o Lifetime? Onde que eu vou? Está centralizado, então mudou ali um pouco a aparência, mas a funcionalidade ainda existe ali um pouco como legado. Então, o que eu notei já assim de cara que você acessa, você tem a possibilidade tanto de acessar, vou jogar um perfil aqui, você tem o seu perfil gerencial, não sei se vocês conseguem ver o percussor, acredito que sim, e um perfil mais operacional, por assim dizer. Então, como um perfil gerencial ali que começaremos, eu consigo ver a parte da minha organização. Então, o nome da minha organização, o domínio que eu estou utilizando, os estágios que eu tenho aqui cadastrado, tenho estágio de desenvolvimento, teste, produção, para poder visualizar. A parte da subscription aqui, que seria o que ele está consumindo aqui, o que eu tenho já sendo utilizado, usuário externo, e aí entra muito o ponto aqui dos applications, das AOs, as Applications Objects. Quando eu comecei a estudar o ODC, eu fiquei nessa de cara, ele agora é precificado ali por AOS, eu nem entendia direito o conceito de AOS, aí fui pesquisar, e aí depois eu vi que na própria plataforma ele já te fala, ó, com esses 2 projetos você está gastando 100 AOS, cada projeto tem um consumo de 50 AOS. Eu acredito que assim, para quem estiver migrando ali para o ODC, é um ponto interessante de parar, estudar, entender, falar, poxa, de repente eu criei uma aplicação ali consumindo muitos AOS ali, eu posso reduzir, porque querendo ou não, isso é uma redução de gasto também. Posso reduzir? O que eu posso fazer para reduzir a AOS ali?
O que eu posso reutilizar para não estar gastando esse tanto? Então, é um ponto interessante, é uma métrica bacana para se ter como apoio. Usuários externos, os usuários externos também na minha plataforma, agentes em execução, bacana também, instância, banco e etc. Então, seriam informações mais gerenciais. Primeiro ponto ali que eu achei diferente, tá? Users. Eu tenho ali a minha users ali na aba de governança ali, e eu tenho que convidar os usuários. O primeiro teste que eu fiz, eu falei, mas tem que convidar o cara, não posso cadastrar aqui não. Então, sim, eu tenho que convidar a pessoa ali através de um e-mail, chega um e-mail lá para a pessoa e ela se cadastra para poder acessar. Então, foi um ponto que eu tive um pouco de surpresa na operação. Tanto isso e alguns gatos também que eu costumava fazer ali no 11, não dá para fazer no ADC por causa disso também. Então, a parte ali de convidar um usuário, né? Informa ali o e-mail do usuário, eu devo informar ali o provedor, qual que é o provedor target ali desse usuário. Então, é o meu provedor interno, da própria OutSystem, ou é um identity provider externo que eu conectei aqui à plataforma. Esse ponto aí também a gente acho que chega nessa aba ali para explicar. O Rodolfo, eu não estou controlando o tempo, tá? Se tiver algum ponto aí, você vai avisando. Tá tranquilo ainda. Organization Access. Então, bem semelhante ali ao Eleven, temos ali a organização mesmo, os meus desenvolvedores, eu tenho um DBA, eu tenho um DevOps, que deve ter um perfil um pouco mais restrito nas funcionalidades que ele deve utilizar, e eu consigo estruturar minha organização também com isso, né? Depois de estruturar, eu imagino que eu convidaria ali os usuários para poder acessar. Também consigo fazer aquela gestão de escopo mais aprofundada. De repente, eu não criei um grupo, eu não defini um perfil para ele, mas eu quero dizer que o Rodolfo ele vai acessar minha aplicação aqui ao Odyssey School como desenvolvedor. Então, ele teria acesso somente àquela aplicação. É um recurso interessante. Obviamente, já existia também aquela parte do perfilamento e da gestão de acessos da plataforma. Aqui as end users também. Então, aí reparem que eu convido o usuário e eu já digo se aquele usuário ele terá um escopo de acesso organizacional ou um escopo de acesso end user. Então, de repente, eu estou convidando o Rodolfo aqui. O Rodolfo ele é um desenvolvedor novo, mas ele também tem que ter o acesso à minha aplicação que já está criada como usuário final para poder, enfim, validar, né, o que ele está desenvolvendo. Então, eu consigo conceder esse acesso também no momento do invite. A parte dos grupos também não é muita novidade, né? Legado ali do Eleven, mas ele na plataforma ganhou esse visual novo, então eu consigo ali já criar esse grupo. Imagina que eu crio o grupo de administradores da plataforma, que por padrão é redundância porque já vem. Mas ali eu informo o nome do grupo, a descrição, esse grupo aqui é destinado às pessoas que querem administrar, mas não irão visualizar a funcionalidade tal. E aí ele não visualiza. E aí eu cadastro ali as roles que ele tem que ter nesse grupo. Eu consigo mapear esse grupo aqui com o meu provider. Essa parte é interessante. De repente eu estou integrando aqui com o Azure ali, né? E no meu Azure eu já tenho os grupos definidos. Então, na minha organização eu já tenho ali o grupo de DevOps. E esse grupo de DevOps ele já tem ali mapeado alguns pontos. Eu consigo fazer um join, vamos dizer, desse grupo aqui com esse grupo do AD e já mapear ele. Esse grupo aqui é aquele grupo ali, então herde alguns pontos ali, se comunique alguns pontos ali também. Adiciono os meus usuários, eu vou adicionar o usuário que deveria estar nesse grupo aqui de DevOps ou no meu grupo end user também, e assim vai. Essa parte aqui do API Clients. Eu achei um recurso intrigante, confesso que eu também estava dando uma estudada na documentação dele antes de trazer para vocês, mas eu não cheguei a testar, pessoal, mas lendo a documentação eu vi que é mais uma parte de gestão de APIs, um pouco mais puxada para a governança ali também. Por quê? Eu crio ali não vou dizer API, mas eu vou dizer essa minha gestão de API, esse meu perfil, e eu consigo gerenciar. Então, imagina que eu estou fornecendo uma API aqui para o Rodolfo para consultar os meus usuários, e aí eu vou marcar alguns pontos ali de gestão para ele. Vou falar, olha, esse consumo aqui, ele vence em 90 dias. Daqui 90 dias você vai perder o acesso. Ou não. Aqui faltou um outro print. Alguns recursos que ele pode visualizar ali dessa API. E também a parte de autenticação. Nativamente ele já consegue gerar ali para você as credenciais do Auth2 que
que deverão, né, te conceder o acesso a essa API aqui. Eu posso rotacionar, ou ela pode vencer, algo do tipo. Então, eu vi uma pegada de vou trazer um pouco de segurança, governança, gestão, tudo para essas APIs aqui, tentar centralizar em um lugar aqui para a gente gerenciar. A parte de organização, que é o que havíamos comentado ali, eu consigo estruturar essa organização aqui a nível de grupos aqui, de roles aqui para minha plataforma. Nativamente ele vem com um grupo administrador e desenvolvedor, mas imagine que você quer criar aqui um grupo de desenvolvedores da empresa tal. Aí você cria. Rapidinho, pessoal. Enquanto o Glauber procura ele, pessoal, só respondendo a pergunta do Augusto, referente à AOS. Ele perguntou se a AOS era como se fosse os tokens do cloud. Mais ou menos, tá, Augusto? A AOS ela vai ter a ver com o licenciamento ali que você fez junto com a OS. A AOS ela vem de Application Object, ela é um contador de objetos. Então, por exemplo, eu tenho lá 10 screens, 5 entities, 3 métodos de API e 2 eventos. Então, eu tenho 20 AOS. Então, ele é um contador de objetos dentro do ODC. Isso, talvez o Edson até pode saber explicar melhor do que eu no final, se ele quiser falar um pouquinho, mas a AOS ela é um contador de objetos. A OutSystems criou muito isso para evitar, igual tinha no Eleven e nos outros, por exemplo. O cara tem 20 screens, por exemplo, mas na verdade a aplicação dele usa 3 só, o resto é tudo sandbox, são screens de teste, etc. E aí fica carregando o ambiente com um monte de coisa que não usa. Então é mais ou menos para isso que as AOS foram criadas, ele é um contador de objetos, tá? Explicando bem resumido, como eu disse, o Edson é sales aí da OutSystems, talvez ele pode explicar melhor, mas é mais ou menos isso, tá, pessoal? Só complementando a resposta do Glauber também. Então ele é mais ou menos um token, né? Boa. Mas não é. É mais ou menos, mas não é. Voltei, pessoal. Conseguem escutar bem aí? Alô? Pode seguir. Tá. Perdão. Desculpa aí, pessoal. Bom, então, retomando aqui a parte da Organization Rules aqui, eu consigo estruturar essa minha organização. Então, eu consigo criar, e ali também sem muitas novidades, mas com uma nova aparência, quem irá gerenciar, quais recursos ele pode acessar ali, a parte de autenticação de usuário, não pode, ele pode invitar alguém, não pode. Então, consigo tratar esse perfilamento ali, tá? A parte do Identity Providers, essa parte aqui é interessante. Então, nativamente, a plataforma já me entrega ali o provider, o building provider da OutSystems, né, para poder se autenticar. Então, aquele usuário lá que você cria na base, invita e tudo mais. Mas imagina que eu quero ali migrar o provider, eu quero utilizar um Azure aqui que já utilizo na organização, um Keycloak ali que você utiliza em outra organização, algo do tipo. E aí você vai tentar fazer essa integração com os protocolos que você deve utilizar. Então, posso utilizar ali o OpenID Connect ou o SAML para poder fazer essa integração, ou não, já quero trazer aqui um Identity Provider do próprio Google para a minha aplicação, é uma possibilidade também. E aqui o que eu achei bacana é porque a OutSystems ela focou naquela pegada mais amigável para quem vai configurar isso daqui. Para quem vem do Eleven sabe que essa configuração não é tão fácil, tão amigável, mas na OutSystems ela ficou um pouco amigável, né? Então, um exemplo aqui da telinha, eu vou nomear ali o meu provider, eu vou carregar ali o meu arquivo do provedor para poder trazer esses endpoints, descobrir ali esse endpoint, o arquivo de troca também de chaves ali, definir ali o que eu vou validar para fazer esse login, o que eu vou mapear de perfil. Então, o e-mail dele é o e-mail daqui, o usuário dele é o usuário daqui, o nome é o nome daqui, o que eu tenho que trazer ali de claims? Eu tenho que trazer o nome dele, o setor, isso e aquilo, consigo mapear ali também. A foto dele, de repente, é para trazer lá do AD e já deixar ali no íconezinho. A parte aqui de plataforma updates. Eu acho bacana porque você vai acompanhando ali em tempo real,
OutSystem tratou a vulnerabilidade A39140, que permitia a injeção de JavaScript no campo da Forge. Então, você acompanha ali o que está tendo ali de atualização. No Eleven, eu acompanhava muito isso daí direto no portal ali, as publicações das correções de vulnerabilidade. Então, tinha que ir lá na comunidade, verificar da parte de segurança o que houve de atualização ou não. Então, aqui tem um acompanhamento mais próximo, né? Tanto da parte de segurança quanto da parte de infraestrutura. Bom, aí eu vou tentar dar uma acelerada aqui. A parte aqui dos Agent Guardrails, da parte lá do que comentamos ali, daquela sanitização, daquela instrução ordem unida ali do meu agente. Então também está ali como opção de configuração da plataforma. E aqui, o que eu vou configurar? Então, quando ele detectar um prompt de ataque, o que ele tem que fazer? Aqui eu já posso habilitar ou não habilitar, vou deixar inativo. Se eu deixar inativo, obviamente, tudo que eles solicitarem ao agente vai transparecer, vai ter de resposta. Então, eu habilitei, imagina que eu habilitei ele, se eu pegar aqui um prompt de ataque, eu vou bloquear e lançar a exceção. Não, eu vou bloquear eu vou bloquear, lançar a exceção, ou eu vou simplesmente gerar o log daquele ataque ali, daquela tentativa, e vou deixar o usuário continuar comunicando com a gente. Não, para outros casos aqui, informações pessoais, eu vou exibir um CPF, dado que ele quer, ou o número de pedido, uma informação mais sigilosa ali do meu produto. Eu posso mascarar, eu devo mascarar uma informação, está de acordo com a LGPD, o que eu tenho que mascarar aqui para o usuário final não obter? Então, ele te dá essa opção mais amigável de mascarar e tratar esses pontos aí. Ele também te dá aquela opção de tratar tópicos sensíveis, tópicos que ele tem que negar ali. Então, um usuário está falando ali, o meu agente é um agente que apresenta produtos, e aí o cara joga lá, eu quero saber do financeiro qual foi o maior valor que a Odyssey School já recebeu. É um tópico que ele não pode deixar. Então, se ele detectar ali tópico financeiro, tópico quer um relatório, algo do tipo, eu posso direcionar isso daqui para o meu agente negar, não responder. Então, é um baita recurso aqui, cara. Essa correlação aqui é o próximo slide, o Content Security Policy. Eu tenho que orquestrar aqui o que pode ter de requisição, onde pode ter, o que pode bater, o que ele pode fazer. E é bem dinâmico, né? Lembrando que temos N cenários ali. Imagina que hoje eu não quero que ele consulte tal valor, mas amanhã ele pode. Agora já deixou de ter. Então você tem esse dinamismo aqui para tratar o agente. O Content Security Policy não é novidade, mas para quem não conhece, aqui é onde eu consigo aplicar as políticas de segurança ali, né, para a minha aplicação em termos de requisição, principalmente, para evitar um ataque de XSS, por exemplo. Então, eu posso importar recursos de script de um outro servidor que eu não conheço, com domínio tal. Não, o ideal não. Por padrão, ele vem com a segurança por padrão, né? Então, por padrão, ele deixa aqui self, ele pode importar recursos dele mesmo. Mas se eu tiver que importar recursos da Amazon aqui, vem aqui o exemplo, eu não sei se dá para ver, mas está aqui o Amazon como um domínio confiável para ele poder importar ali alguns recursos. Configuração do meu SMTP também, tá bem amigável, bem simplória aqui, então vou adicionar ali o endereço do meu servidor, a porta, se tem autenticação ou não, qual que é o e-mail que deve disparar aquilo ali, e o nome do e-mail, do cabeçalho que deve sair. E aqui eu consigo configurar N servidores ali para fazer esse disparo. A parte do Private Gateway, e aí esse cara aqui é bacana, ele é interessante. Tem aqui um QR Code até do Cloud Connector, que é o recurso principal aqui para o Private Gateway, e ele tem essa documentação, essa explicação do que ele é, de como instalar, e como acompanhar os casos de erro ou sucesso ali. Então, o que seria esse cara aqui? Lembrando que a Odyssey está surgindo nativamente como cloud, então ele está na internet, ele está ali exposto, entre aspas, e se eu tiver que consumir um recurso de uma rede interna, então você está aplicando ali o Odyssey a uma empresa muito fechada, uma empresa que tem serviços internos, não estão expostos à internet. O que o Cloud Connector, o que o Private Gateway ele vai me permitir fazer? Ele vai me permitir literalmente fazer essa ponte, né? Ele literalmente é um gateway que ele vai criar essa ponte aqui entre o meu recurso interno, ele vai não expor, né? Ele vai fazer essa ponte e vai chegar para o OutSystem. O OutSystem vai conseguir bater nessa requisição aqui, eu vou requisitar o Cloud Connector, que está conectado à sua infraestrutura interna para requisitar. Um cenário disso daqui, eu tenho um banco interno. Então, o cliente que está com o ODC ali,
ele tem um banco interno e a OutSystem precisa acessar. As aplicações do OutSystem precisam acessar esse banco interno. Então, vou ter que utilizar ali do PrivilegeGate para fazer essa conexão ali, onde vai passar, qual porta. Ó, ele vai receber ali no SQL na 1407 e aí tem que sair aqui no Cloud Connector na 8888 para o OutSystem poder se integrar ali e utilizar. Então, tá aí um caso. Eu acho que, assim, quem for migrar para o OutSystem e tiver que trabalhar com recurso interno, não tem como fugir disso daqui, tá? A parte da configuração, eu achei um pouquinho complicada, né? Porque envolve ali um pouco mais a parte de infra, mas nenhum bicho de 7 cabeças para entender, tá? Aqui um pouco da explicação até do próprio artigo ali. Então, ele traz aqui a OutSystem com a minha aplicação aqui, aqui o servidor de produção. Então, tem a aplicação 1, 2, 3, eles comunicam com o PrivilegeGate, e esse PrivilegeGate é o que vai bater aqui por essa ponte ali na minha base interna, a base que aponta ali para o meu servidor SMTP, se eu tiver que configurar. Imagina que o disparo de e-mails ele vai sair pela própria organização, ele já tem um servidor interno, ou um serviço que eu quero consumir interno. Então, eu também vou ter que fazer essa ponte aqui para você poder utilizar desse recurso. Bom, aí já saindo da parte ali de gerenciamento, acho que conseguimos vencer todo o menu ali. A parte aqui a parte operacional, não vou passar por todos, porque eu fiquei com medo de ficar muito longa a apresentação, mas eu vou trazer alguns recursos importantes ali. A parte de Solutions, só para exibir para vocês, ele já está ali o menuzinho exibido, né, para poder trabalhar. A parte aqui do Deliver, então a parte do Deploy, vamos direto ao ponto assim. Eu achei bacana porque ele me traz um overview, então no Lifetime tínhamos lá como visualizar. Ele está no ambiente de teste, ele está no ambiente de dev, a mesma versão que está no dev, ela está em teste. Então, eu consigo ter essa visão geral aqui no overview do delivery aqui. E aí eu consigo acompanhar qual versão que está publicada essa minha aplicação. Está na mesma de teste? Imagine que você esteja com erro. Poxa, por que o erro acontece em teste, mas não acontece em dev, sendo que está na mesma versão? Então, é uma forma de acompanhar isso aqui mais simples. A parte do deployment, não consigo exibir aqui, mas pelo que eu pesquisei, ela vai te mostrar algo bem semelhante ao Lifetime ali. Então vou migrar aqui de dev para teste, e aí ele faz toda aquela análise de sempre ali do Lifetime, análise de impacto, se ele pode quebrar alguma coisa, e aí ele vai te falar, ó, tá liberado, não vai quebrar, já analisei script de banco, já analisei tudo que tinha para analisar aqui, essa versão não vai quebrar a sua versão de teste, tá liberado para o deploy. Ou não, ele vai falar que, olha, vai quebrar nesse ponto aqui, tá faltando dependência e tal, então ele vai te apresentar ali também. A parte do Code Quality que havíamos comentado. Então, olha aqui um exemplo. Ele trouxe ali a pontuação de uma das minhas aplicações em 92. E aí vocês podem ver que tem um parâmetrozinho aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, mas ó, entre 85 e 100, tá bom, sua aplicação tá boa, tá com uma saúde bacana. Entre 50 e 84, ela precisa de atenção. Então, provavelmente, você deve ter alguns débitos lows ou até médio ali para resolver. E cara, de 0 a 49 está crítica a aplicação. Vamos tratar esses débitos aí antes de continuar desenvolvendo. E aqui ele vai trazendo aqui o que ele encontrou, né? Os achados dele aqui. Ele também vai te mostrar ali algumas outras métricas da aplicação. Então, você tem alguns finds aqui, 4 desses finds são de performance, são de manutenabilidade. Então, é interessante porque você consegue visualizar onde está ocorrendo mais débito no seu parque, né? Imagina que eu vejo aqui muito débito de performance nas aplicações, eu posso ir direto ao ponto, como tech lead eu vou chamar o pessoal, vamos aqui aos boas práticas de performance para o desenvolvimento, então esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto ali. Conseguimos tratar esses casos. E a evolução dos achados, assim, bem semelhante ao arquiteto dashboard do Eleven, consigo tratar, ele encontrou 5, encontrou 4 ou não, e etc. A parte dos logs, ficou um pouco mais amigável ali a interface, mas eu senti, não sei, que talvez ele não esteja tão objetivo ali para os logs que você precisa consultar. Só que aí, de repente, a OutSystem vai e me traz o tal do Trace, que é para poder literalmente mapear o seu erro. Então, você teve um erro lá ao tentar efetuar o pagamento da OutSys School. E aí você tem toda uma service que chama um server, que chama um objeto, sei lá, um agente, algo do tipo ali. E aí você tem esse erro mapeado. Então, de todo esse fluxo que você tem, que chama vários recursos, ele estourou o erro, foi lá na sua action mais simplória em questão de role. Era falta de role. Ou era o agente que não está conseguindo se comunicar. Ou é a API que retornou um 405. Então, você consegue abrir todo esse tracer para ir investigando o seu erro. Eu achei
didático, bem amigável, para quem quer investigar os erros ali, o que está acontecendo, você consegue direto achar ali o problema. Ele passou aqui, deu um 200 nessa requisição, nessa daqui de baixo tem um 401, mas por que ele não gerou o token, então é algo bem objetivo. Porque no OEleVan não é tão fácil, né? No OEleVan, para fazer esse tracer, já dá mais trabalho. Eu quis saber, porque na verdade é um pouco mais complicado para você tratar. Bom, deixa eu passar aqui. O Create Evaluation lá, que já havíamos comentado também, eu consigo criar aqui esses meus cenários, então eu vou criar ali o caso de uso, de solicitação de dados pessoais para o agente. E aí eu vou colocar o meu prompt ali, o meu caso de uso, julgar o que ele tem que avaliar ali de critério e criar esse caso. Bom, tem outros pontos e eu não sei se ainda tinha tempo, então eu não coloquei aqui na apresentação. Eu não sei se o Rodolfo já quer partir para as perguntas. Cronometrado, hein, Robin? 8h50 agora. Pessoal, é com vocês agora, perguntas. O cara do Odyssey tá aí. O Glauber é um cara que isso? O cara tem estudado muito o Odyssey, tem utilizado bastante, estudado bastante, por isso que nós convidamos o Glauber para estar falando um pouco sobre o Odyssey. A ideia hoje era fazer um hands-on, como a gente falou, né? Mas como teve a instabilidade no ambiente ali, o Glauber, por segurança, fez mais no formato ali de explicação. Mas fiquem à vontade para fazer pergunta. Ali nas perguntas tem uma pergunta do Augusto já. No Odyssey, os débitos ainda são discriminados no AI Mentor? Acho que o Glauber falou um pouquinho, mas pode repetir, Glauber. Não no AI Mentor, né? Ele vem no seu V2 ali, vou chamar de V2, né? Code Quality. O Code Quality que ele traz ali, cara, não mudou muito. Ele trouxe alguns recursos a mais, tá? De você visualizar qual que é o débito, uma explicação mais assertiva ali também, a pontuação, obviamente, ele já classifica ali que você tem você está consumindo você tá consumindo aqui uma integração direto na sua app, você não está jogando isso para uma library. E aí ele vai te falar, cara, você está com débito write aqui porque isso não é interessante de se fazer. Se você tiver que jogar para um V2 dessa API, você vai ter que republicar toda a aplicação ao invés de republicar a library. Então ele já te dá esse alerta ali, já precifica, né? Já atualiza a média ali da sua aplicação. O Mário perguntou algo, ele colocou só a certificação. Não falou mais nada. Coisa ser. Bom, certificação. Paulo partilhou. Qual parte da certificação? Ele falou, a certificação Odyssey vai substituir a 11? Não, pelo que eu vi, não, tá? As duas que até aquilo diz assim, o Odyssey ele não vai matar o 11, né? Ele não vai matar o 11. Eles vão conviver, eles precisam conviver juntos ali, né? Para quem imagina que uma organização tem uma aplicação crítica lá no 11, a gente não vai simplesmente desligar e migrar tudo para o Odyssey, ela tem que conviver junto. E aí eu estou dizendo, Glauber, eu acredito que não, tá? Ela vai ser exatamente igual o comentário aqui, semelhante a Traditional, ainda vai existir a certificação ali. Acho que a gente pode afirmar que não, né? Porque se a gente entrar lá no Learning da OutSystems e ver as certificações, tem todas as certificações lá de OEleVan ainda, e também agora tem as de Odyssey Agent Specialist, tem a de Odyssey normal, então vão continuar ali. Tem algumas, acho que até mesclaram as duas, agora tá OEleVan e Odyssey. É interessante que, assim, quando saiu o Odyssey, eu lembro que eu fiquei muito na expectativa de sair a de segurança para Odyssey, né? E aí, cara, nada de sair a certificação nova para o Odyssey, será que não mudou? Não mudou. Quando eu fui ver, a certificação do 11, ela vale para o Odyssey, até porque as vulnerabilidades, as questões ali de segurança não mudaram bastante, né? Então, pensaram por bem em manter a certificação para os dois. Boa. Paulo falou, nossa empresa está migrando do O10 para o OEleVan, deveríamos ir direto para o Odyssey em vez de adquirir o OEleVan? Pergunta difícil, hein, cara? Pergunta difícil. O que eu acho? Eu acho que não, para o Odyssey seria uma quebra, não uma quebra de paradigma, né? Mas não seria um pulo muito grande, dado que, sim, eu posso te afirmar que existe a interoperabilidade com 11 e o Odyssey, mas eu não posso te afirmar que existe a interoperabilidade com 10 e o Odyssey. Então, se você migra para o 11, e aí você já prepara ali todo esse seu escopo para receber o Odyssey, você teria uma interoperabilidade melhor, né? Bem-vinda. Mas aí sou eu, novamente, com o meu achismo, dizendo que eu acho que não. Acho que seria o ideal o 11 e o Odyssey.
Eu também acho que é um passo grande, porque sairia do Traditional, nem passaria pelo Reactive Web, né? Já ia direto para o ODC, algo em cloud. Também acho que é algo a se pensar, né? É difícil a gente bater o martelo aqui, porque a gente não sabe a realidade do negócio, né? Mas eu concordo com o Glauber nisso aí, acho que é um passo grande aí. Vocês têm mais perguntas? Daiane, quiser complementar alguma coisa, quiser perguntar algo para o Glauber aí? Eu acho que é isso, as mudanças de paradigma, né? Eu comecei no OutSystems 10, e aí quando surgiu o 11, vai descontinuar tudo. Até hoje a gente ainda vê muitas aplicações em OutSystems 10, né? Muita manutenção em OutSystems 10. Eu também acho, isso é meu achismo, acho que não vai descontinuar, é só agregar muita coisa, né? Mudança e tentar fazer essa conversação entre as várias tecnologias. Porque se a gente for ver, tem muito aplicativo, digamos assim, do Forte que já faz essa migração, digamos assim, né? Analisa a parte de base de dados, faz essa parte de negócio, mas descontinuar eu também acho que não vai, mas é a minha opinião. Esse aí também acho que a gente pode afirmar, acho que a OutSystems já avisou todos os usuários de OEleven aí que não vai descontinuar. Inclusive, a ideia é trazer o Mentor para dentro do OEleven. Eu não me lembro de data de lançamento, acho que se o Edson tiver aí, talvez o Edson saiba. Mas a ideia é trazer o Mentor para dentro do OEleven. Aí, na minha opinião, vai ficar legal para caramba para quem utilizar o OEleven, utilizar o Mentor. O Mentor agora tem até o Odyssey, aliás, tem até um botãozinho ali no cantinho no Mentor para você já um acesso rápido, digamos assim, do Mentor, que facilita bastante. É bem bacana mesmo assim. Ó, um ponto interessante de se comentar aqui, tá? O Bruno anexou aqui no chat o link aqui para a certificação de arquitetura do Odyssey, né? Aí eu já digo aí, se preparem, tá? Para quem estudou bastante a arquitetura do Eleven, se prepare para o Odyssey, porque você vai meio que pegar bastante do que você aprendeu e separar para um canto assim que você não vai usar, tá? Você vai ficar com raiva, porque você vai falar, cara, eu vivia dizendo para não fazer isso, e aí no Odyssey o cara vai falar, agora é tudo assim, tipo, literalmente o inverso. Mas assim, não obviamente ao pé da letra, né? Mas algumas coisas assim você consegue ter essa impressão. E assim, mudou bastante, tá? Eu digo que para quem for migrar para o Odyssey, que esteja acostumado com a arquitetura do 11, pense um pouco antes de começar a desenvolver, porque se você for lá e criar 3 aplicações, uma Foundation, uma Service e uma End User, depois você vai começar a ver os finds ali, os reportes sendo apontados, tá? Então, assim, mudou um pouco, tá? Interessante estudar, acho que tem muito recurso bacana, a parte de transação, como que você vai lidar com transações entre aplicações, a questão do rollback, então, muito bacana esse ponto. Outra coisa que mudou bastante, e eu também não tive oportunidade ainda de estudar, mas é a parte que eu ia colocar na apresentação, que seria a parte dos external logics, né? Então, seria ali minhas extensions. As extensions mudaram, elas passaram a ter uma interface para se utilizar extension no Odyssey. Então, para quem estava acostumado a criar extension ali no Eleven também mudou, já se preparem, dê uma estudada ali de como é que ficou agora. E é isso. Eu acho que não tem mais perguntas, mas, cara, eu sei que você tem estudado bastante o Odyssey, tem fuçado bastante aí, testado bastante. Partilha com o pessoal qual foi a tua maior dificuldade aí com o Odyssey que você já teve. Você falou, pô, isso aqui ficou complicado de fazer. Algo que talvez era fácil no Eleven e em Odyssey você trabalhou assim, falou, caraca, isso aqui foi tenso. Mas depois que você descobriu que deu para fazer, mas falou, poxa, isso aqui ficou... Eu vou dizer que foi aquela parte lá do Private Gator. Porque, assim, imagina que com a System, o Odyssey específico, é comum você consumir serviços da sua aplicação, da sua organização, né? E aí, cara, para você consumir esse serviço não é tão fácil de você simplesmente pegar lá o endereço, configurar aqui, tá certo, já tá batendo aqui e lá. Você precisou dessa intermediação de Private Gator, né? Para quem estava acostumado com VPN, aí tem que começar a entender a questão do Private Gator. E aí um ponto, acompanhei bastante, assisti alguns user groups também ali da Índia, do pessoal mostrando como que é feita a configuração ali do Cloud Connector. E aí, poxa, eu tenho ali um serviço, eu estou consumindo ali um serviço tal, e de repente eu preciso de um novo serviço ali no meu projeto. Aí você tem que ir lá no Private Gator, configurar esse serviço, fazer o apontamento, ó, daqui ele sai tal e daqui ele chega tal.
para poder configurar. E isso a nível de infraestruturas também. Fiz para teste, fiz para dev, fiz para prod. Não é algo que tipo, é difícil, é que é novo, né? Geralmente o que é novo para a gente é um pouco estranho, a gente fica com aquele receio, mas foi algo que eu tive um pouco de dificuldade para entender. E aí nessa documentação aqui também, eu abri a documentação, tentei rever, tentei entender. Essa imagenzinha aqui também eu fiquei, poxa, tá, ele vai bater aqui, ali. E a questão da porta, qual que é a porta, não é? Então demanda um estudo maior, é uma dificuldadezinha. Eu acho, e aqui é bem um achômetro mesmo, eu ainda acho que a visão que a OutSystems tem de UI UX, vamos pensar assim, de usabilidade, de facilidade, eu acho ainda que eles vão facilitar essa utilização futuramente aí, porque eu já vi bastante gente falando desse connector que realmente não ficou fácil, dá um trabalho. Eu acho, e aqui é um achômetro, tá, pessoal? Não posso bater o martelo, mas a OutSystems elas têm sempre essa visão de melhorar as funcionalidades para facilitar para o usuário. Então, eu penso que futuramente a OutSystems deve melhorar isso aí. A gente tem visto uma evolução muito rápida do ODC, mas muito rápida mesmo. A OutSystems colocando todas as fichas no ODC. Então, eu penso e desejo e espero que essa parte dessas conexões aí fiquem mais fáceis no futuro. E, para finalizar, você ia complementar? O Bruno mandou aqui, você já experimentou a funcionalidade do MCP da OutSystems? Ele, cara, não, tava para fazer isso daí essa semana. Vou dizer que eu tô com uma expectativa muito grande de OutSystems com essas questões do MCP, eu já trabalhar com a IA externa. Então, imagina que eu tô ali no cloud, e aí eu integro ali com o MCP da OutSystems, de repente eu falo, cara, cria a aplicação assim assado, já se aproveitando do Figma, do MCP que eu tenho aqui com Figma, do projeto prototipado, e tá. E aí ele cria a aplicação. É uma expectativa grande ali de chegar nesse ponto aí. E aí também, para finalizar, Rodolfo, eu esqueci de colocar na palestra, mas para a turma do mobile, surgiu uma nova interface da OutSystems para mobile. Então, não existia aquela lá já, o OutSystems UI para mobile, mas agora tem me fugiu o nome, mas é uma interface nova, uma library nova de layout, bem bacana, cara, bem na pegada do React ali mesmo, tá? Com bastante componente já reutilizável. Você bate o olho e você fala, não é uma aplicação mobile OutSystems tradicional, normal. É uma interface nova e muito bacana. Essa do MCP, se eu não me engano, a Daiane tava lá também, o Edson também tava, no user grupão que nós fizemos recentemente, todos os user groups. Eu acho que o Horta comenta sobre o MCP, ele até fala que testou e tal, e ele tenta compartilhar uns prompts lá, e diz que ficou realmente surreal, assim, a usabilidade disso. E eu acho que essa aqui é a pegada agora do ODC. Eu acho que a OutSystems ela vai entrar muito nessa pegada de MCP, LLM, etc. Eu acho que vai melhorar muito ainda o ODC para nós. Acho que vai evoluir muito. E o que eu espero é que o Mentor chegue logo no Eleva, que eu estou bem curioso para ver como vai rolar isso. Também tem essa expectativa aí, viu? Pessoal, eu acho que é isso. Vamos tirar uma foto? Toda vez a gente esquece da foto, né, Daiane? É a foto e lembrar do evento, hein? OutSystems Developer Day, outubro, 22 de outubro? 22 de outubro, Developer Day em São Paulo, especial aí para todos os devs OutSystems e para aqueles que querem conhecer também, lembrando que não precisa ser dev OutSystems, pode ser alguém que está querendo começar ali as novidades quentinhas, e com a galera da OutSystems de Portugal, quem já participou dos outros sabem que é muito legal mesmo, e a gente quer encontrar todos vocês lá. Glauber, já agradecer você mais uma vez, tá com a gente aí sempre de prontidão. Testa o MCP aí, faz um mockup para você vir apresentar para a gente, que vai ser massa demais. É tanto recurso. Eu acho que o tema do próximo dos grupos tem que ser a arquitetura do ODC, antes da gente já partir para os agentes, tá? O Glauber é o cara que ele é arquiteto, ele é especialista em segurança. Se juntar ele e o Edson, eles têm todas as certificações. O Edson já tem todas as certificações. O Glauber tem quase todas também. Tá faltando. Então, porque a gente conta sempre com o Glauber, e o Glauber é um grande amigo e a gente sabe do conhecimento dele, então a gente está sempre no pé dele para vir falar
Mas abrimos para vocês também, pessoal. Tem uma ideia bacana, tem alguma ideia de falar, de compartilhar com a comunidade. A comunidade é para trazer todo mundo de fora. Então, procura eu, a Daiane, no LinkedIn lá, Rodolfo Frutuoso, Daiane Caetano Figueiredo. E quero falar no User Group de Goiás, tenho essa ideia, a gente vai trazer vocês para falarem. O User Group é sempre passei isso aqui, esse bate-papo, essa troca de ideias, nada formal, por isso que a gente faz esse bate-papo. Então, essa é a ideia do User Group, estar aberto para vocês, trazer a comunidade para falar. É por isso que a gente evita de eu ficar falando, ou a Daiane ficar falando, ou trazer os outros organizadores para falar também, porque o legal é que a comunidade participe dos user groups, em especial a comunidade Goiás, Brasília, que é a nossa comunidade. Então, fiquem muito à vontade para estarem falando aqui.